Eu sou Heloísa Rodrigues e hoje quero falar com você sobre uma regra básica para se escolher plantas para um jardim. Há uns tempo atrás eu fiz um vídeo sobre plantas de sol colocadas à sombra. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você vá lá no nosso canal do YouTube e assista esse vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto completamente ao contrário do que nós falamos no outro vídeo, ou seja, nós vamos falar de plantas de sombra colocadas no sol. As plantas possuem estruturas adaptadas às condições de habitat natural delas, onde elas se desenvolvem naturalmente. E quando nós colocamos plantas fora do seu habitat e em condições diferentes daquela, elas podem realmente sofrer bastante. No caso das plantas de sombra colocadas no sol, o que acontece é que elas ficam com as folhas amareladas, necrosadas. Dá um efeito realmente muito feio. E isso é muito comum se encontrar nos jardins plantas que estão fora do seu local adequado. Isso acontece porque as células e os tecidos das plantas têm estruturas que se adaptam a essas condições de ambiente. Lembra, por exemplo, do cactus? Os cactos são plantas de clima quente e de muito sol. Então, eles precisam ter estruturas para que elas possam sobreviver a essas condições adversas. Então, se você olhar um cacto, ele não tem folhas como as outras plantas comuns. E também, na sua fisiologia, já existe um meio de acumular mais água do que as plantas normalmente acumulam nas suas folhas. Então, é uma forma dela se adaptar a essas condições. Quando nós pegamos, então, uma planta de sombra e colocamos no sol, ela não tem esta estrutura fisiológica, essas condições fisiológicas e estruturais do tecido para se adaptar, para suportar essas condições de insolação. Então, aí a planta acaba ficando com as folhas queimadas. Nós podemos ver isso muito comumente nas plantas do gênero Philodendron. São vários filodendros, várias espécies de filodendro, um deles é o xanadu, que são utilizados inadequadamente no sol. E aí realmente você não tem o efeito que você quer, porque ele não se desenvolve e acaba, em vez de embelezar, ter um resultado nada agradável visualmente. Outra espécie, uma herbácea também, é a Clivia miniata. É uma herbácea linda que floresce em outubro, com cachos de flores salmão muito lindo. Mas quando colocado no sol, o resultado é de folhas todas necrosadas. Realmente não tem um efeito nada interessante. Outros exemplos que nós podemos citar são os lírios da paz e também a espada de São Jorge. São plantas que vão, inclusive, muito bem dentro de casa, mas ao sol, realmente, o efeito não é nada bonito. Outra espécie que nós podemos citar também é a pedistra, que é ótima para lugares de muita sombra, mas se colocada no sol, as folhas ficam todas queimadas. Então, você deve tomar muito cuidado ao escolher uma planta para o seu jardim, porque ela realmente precisa estar adaptada às condições de sobrevivência para que você tenha um resultado estético bonito e não uma planta que vai enfeiar o seu jardim. Era isso que eu queria falar com você hoje. Não deixe de assinar nosso canal do YouTube. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!